Olá, sejam bem-vindos todos. Nossa Senhora. E aí, pessoal, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Oi, Renata Livramento. Seja bem-vinda. Lucimar. Pedro Gustavo, nosso convidado de hoje. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre bem-estar em casa. Gisele, nossa segunda convidada de hoje. Ok, Renata, muito obrigado pela sua visita. Muito fina a sua passagem por aqui. Ela vai vir falar com a gente em breve sobre capitalismo consciente, saibam todos. Ela virá. Vou chamar o Pedro. E aí eu vou fazer a minha introdução. Parará, parará. Pedro Gustavo. Diretamente de Londres. Muito fino, gente, nosso convidado. É diretamente de Londres. A gente tem convidados de Minas, de Londres, de Nanuque. Vai ter convidados de... da onde mais? De Assis. Uma francesa de Portugal. Vai estar um absurdo de loucura. Você não consegue ouvir minha voz? Mas já baixei a música, o Caio. Todo mundo me ouve? Todos me ouvem? Cíntia Nozaki, quanto tempo que eu não te vejo, meu amor. Ai, eu apaguei o negócio. Não queria ter apagado. Pedro! Aguardando o Pedro Gustavo. Bom, enquanto isso, vou fazendo minha introdução. Gente, seguinte. Olá, Pedro Gustavo, meu querido. boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Conexão São Paulo-London. É isso. Muito fino, muito fino. Muito prazer em tê-lo aqui. Deixa eu Prazer. só fazer. Deixa eu só fazer antes alguns colóquios. E aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom? Primeira coisa, gente. Hoje a gente vai ter um papo diferente do de ontem. Ontem foi um papo mais denso. Foi um assunto poderoso, né? Até a minha postura hoje vai ser um pouco mais leve, porque hoje eu tenho um pouco mais para acrescentar. Ontem eu tinha local de fala zero. Quero agradecer mais uma vez a Adriana por toda a participação que ela nos colocou. Ela, principalmente como estudante de psicologia positiva e com tudo que ela pôde acrescentar com a gente. Hoje a gente vai ter dois convidados, o Pedro e o Gustavo, que já está aqui com a gente, e a Gisele. Eles são especialistas nas áreas deles. Né? O Pedro, ele é design de ambiente, certo? Design de interiores. De interiores, exatamente. A Gisele, depois ela vai se apresentar. Então, assim, a gente não está falando de especialistas em psicologia positiva ou em felicidade. Então, cada um vai falar da sua realidade dentro do seu ponto de vista. Então, o que a gente quer é ampliar nossa visão de mundo sobre o que é felicidade, sobre o que é bem-estar, sobre como a gente pode ter uma vida melhor nesse mundo, ó, tão traquitana. E imaginando que para a gente ser mais feliz dentro do ponto de vista da psicologia positiva, a gente precisa de intencionalidade, a gente precisa de ação, a gente precisa de trabalhar. Eu imagino que também não deva ser assim tão fácil a gente conseguir conquistar bem-estar dentro de casa. Faz sentido isso, Pedro Gustavo Borges? Faz sentido completamente. Então, antes de você começar, por favor, se apresente, meu querido. Bom, eu sou Pedro, eu sou design de interiores, sou mineiro de Nanuque, inclusive tem um tanto de gente por aqui, família, amigos de infância. E a minha primeira formação não tem a ver com direito, com design, foi direito. E a segunda foi design de interiores que eu fiz na Belas Artes, em São Paulo, onde eu me formei há 9 anos atrás. Então, mais ou menos trajetória. De lá para cá, eu trabalhei em alguns escritórios, trabalhei em multinacional que é lá como
visual merchandising durante um tempo. Depois eu trabalhei com o Vic Meirelles, que é especialista em casamento e festas dos badatas de São Paulo e do mundo. E agora, minha empresa durante 6 anos, que foi a Notar Design, a maioria que conhece. E agora eu estou em Londres, vim em busca de novos desafios, novos aprendizados, também trabalhar numa multinacional dinamarquesa, com design próprio. Então, basicamente, é esse o meu trajeto profissional. Muito bom, muito bom, muito bom. E o que o design, então, de interior, ele entende por bem-estar? Né? Porque o nosso tema aqui é o bem-estar em casa. Então, o que o design de interior entende por bem-estar em casa, Pedro? Pô, eu poderia te falar várias coisas. A maioria das pessoas pensam muito sobre a questão do que está na moda, que vai muito para esse lado da moda fashion, e que a casa é a mesma coisa, mas no fim, durante todo esse trajeto que eu trabalhando e vendo como as pessoas moram, as necessidades que ela tem, o bem-estar ele está sempre ligado a coisas muito pessoais. Os meus sempre endereçados a alguém, e esse alguém tem as vontades próprias, as necessidades. Então, assim, o design ele se preocupa com o bem-estar de uma forma objetiva e também de uma forma subjetiva. Se você pega a arquitetura e o design, todos os dois, ambos, eles têm uma parte técnica, porque como por exemplo, a arquitetura, ela passa do habitacional, ela passa de todo lugar de você estar morando. Ela precisa se preocupar com uma série de fatores, como a funcionalidade, a convivência daquelas pessoas, o tamanho do espaço que aquelas pessoas vão conviver, como elas vão conviver ali dentro, quais são os momentos, e aí isso é muito do interiores e da arquitetura, como as pessoas daquele lugar vão viver ali e querem dividir aquele ambiente. Então tem as coisas objetivas e tem as coisas mais subjetivas. O design de interiores, ele consegue ajudar as pessoas a se relacionarem melhor? Completamente. Eu vou te dar um exemplo de arquitetura, porque eu acho que a arquitetura e o design ele é um processo que um desencadeia no outro. Isso é muito bom da gente falar. A arquitetura, Rô, como eu estava dizendo, ela vai além daquela necessidade do morar. Se você parar para pensar em elementos simples, por exemplo, se você parar para pensar no muro, por que você tem um muro em casa? Por segurança, mas mais do que a segurança que aquele muro pode te trazer, é a sensação de segurança de quem vive ali. Então imagina que há muito tempo atrás as casas elas tinham o objetivo apenas de morar. E de lá para cá eles desenvolveram uma série de estudos muito ligados à forma, ao desenho, à funcionalidade. E depois surge a necessidade do design de interiores, tanto que é uma profissão recente, quando você compara com a arquitetura, é um processo recente, que é um estudo especializado. Especializado em quê? Como o Rodrigo vai usar, como as famílias vão usar aquele lugar. E aí vai daquela coisa que eu estava falando do mais objetivo, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira, o assento dela não é só uma plataforma que você senta. Ela tem uma altura padrão do chão até o lugar que você senta. Tem a largura padrão para caber um corpo confortavelmente. O encosto. Quantas vezes a gente tem uma cadeira desconfortável e tem uma cadeira que parece a mesma coisa, mas é confortável? Ela respeita a ergonomia do seu corpo. Então, assim, desde essas coisas mais objetivas, técnicas, de estudo para o conforto, que acaba levando. É muito difícil eu separar a parte técnica da parte subjetiva, porque um vai acabando. Então, se você tem uma medida de bancada, por exemplo, cozinha, que ela tem uma ergonomia para determinada ergonomia, só para quem não sabe, é algo que ele é pensado. Então, a gente tem padrões métricos que são ergonômicos para o corpo humano. Então, óbvio que você tem uma pessoa mais alta e uma mais baixa que mora numa casa, mas ali qual é a medida média que é ergonômica de conforto, ou seja, a ergonomia ela trabalha... Para aquelas pessoas que estão naquela casa e que circulam naquele espaço. Entendi. Uma bancada, por exemplo, uma bancada de cozinha, uma mesa. Mesa é sempre em torno de 74, 75 centímetros
o tampo da mesa. Por quê? Porque um mais alto e mais baixo vão estar sentados ali, mas essa é uma medida confortável, ergonômica, Uhum. humana. Então, foram métricas que eles foram estudando e achando. Então, por exemplo, a arquitetura tem uma coisa muito legal, que eu amo, e eu acho melhor a gente falar de algumas coisas mais práticas. O que você conhece o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Sim. Bom, a maioria das pessoas que eu acho que estão assistindo ou já ouviram, ou já viram foto, ou conhecem. O MASP, você já se perguntou por que existe aquele vão do MASP, Rô? Nunca me perguntei por que tem o mão do VASP. O mão do VASP. Nunca O me vão perguntei. foi algo que foi extremamente pensado pela Lina Bobardi. Tá. Ele está no coração financeiro e até no coração da cidade de São Paulo. Então, é um fluxo intenso. Carro passando, o metrô passa embaixo dele. Pessoas indo trabalhar, pessoas voltando. Todo aquele movimento de São Paulo, aquela vida pulsante de São Paulo, ela faz o MASP e ela deixa um vão embaixo dele. E o que eu vou te perguntar, e você, como morador de São Paulo, me diga, quando você passa pelo MASP, o que acontece ali naquele vão? É um respiro. O que está acontecendo fisicamente? Quando você olha para ali passando, o que está rolando lá? As pessoas, elas param ali para poder passar o tempo, para ter um respiro. Né? Então, entende como a arquitetura ela tem toda a economia, que é ali mais ligada da produção, da segurança, mas ela tem também função, o urbanismo também tem função. Quando você tem pessoas namorando, pessoas fotografando, pessoas fazendo comentários das exposições que viram no MASP. Então, você tem no meio toda aquela efusão da cidade, um respiro de convívio social. Isso é Além disso, quais são os pontos, se você tivesse que elencar, sei lá, uns 2 ou 3 pontos mais, que são os principais que a gente usa num processo de interiores? Sei lá, quais são os que são os mais relevantes? Sei lá, cor, quando eu penso na primeira coisa que eu penso na casa, ela é cor, que é a tinta que eu pinto na casa. Quais são os outros que a gente tem que são os mais relevantes? Que você está falando agora de ergonomia, que eu entendi que é uma coisa importante. Quais são outros que são outros importantes? Rô, essa é a parte mais subjetiva do estudo que a gente faz para o cliente. Qual? A ergonomia. Não, a ergonomia ela é objetiva. Que vão proporcionar para cada um determinado bem-estar. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de muita ou pouca luz? Depende. Eu sou a pessoa do depende. Então, significa que eu vou criar qual horário você está. São perguntas que eu faço para as pessoas durante a entrevista, o processo de criação, pré-criação do design da casa da pessoa, porque a luz ela influencia diretamente, a cor influencia diretamente. Então, eu vou te dar alguns exemplos e vou te trabalhar um pouco esses exemplos para você entender. Deixa eu só aproveitar uma coisa, que tem algumas pessoas falando o seguinte, e a gente está no momento da pandemia, como que a gente consegue poder fazer os ambientes ficarem melhor, mais confortáveis? Então, se der para você, nesse momento, eu não quero te atropelar, mas se der para você conseguir dar esses exemplos agora de luz dentro desses... Porque as pessoas estão confinadas em casa, né? Existem várias maneiras. Eu só quero que as pessoas entendam que não existe uma fórmula e que eu não estou aqui para dar fórmula. Eu acho que se não fizer essa pontuação, é muito pretensioso de qualquer profissional da área estar aí dando regras. Mas, por exemplo, eu também poderia ir para coisas super elaboradas, mas eu acredito que principalmente pandemia, você colocou isso, as pessoas estão ali pelo visto perguntando, uma coisa super simples, planta. E não só para esse momento de pandemia, mas para esse momento de pandemia ficam algumas reflexões em cima de o verde, ele traz vida para a dentro de casa, ele traz movimento, ele não é estático, ele não é um sofá, ele não é uma estante da sua casa. A planta, primeiro que você pode mover, segundo que ela tem um processo. A planta, para quem começa a ter contato com a planta, ela evolui, ela cresce, ela floresce, ela... O Dimitri Caetano escreveu assim, isso, planta!
E ele falou assim, como que eu faço? Porque eu moro numa floresta. O Então, Jimmy Áustria e ele ama plantas, ele tem as plantas exóticas, ele tem plantas convencionais, quase todas exóticas, mas ele gosta. Então, assim, a planta, por exemplo, ela é um processo vivo dentro da sua casa, ela é a natureza. A natureza, Rô, é algo que, independente de qual área você for conversar, ela traz a sensação de frescor, de vida, de liberdade. Por que que hoje em dia eu até coloquei no meu perfil de quinta para cá algumas perguntas para as pessoas. Onde é seu canto preferido na sua casa? Como você lida com iluminação na sua casa? E você começa a perceber nas respostas que ali tem um tanto de gente que começa quarto, sala, porque pensa muito no conforto. E logo depois tem uma chuva de varanda, área gourmet. Varanda, área gourmet. Por quê? Porque nesses momentos tem um dia muito cansado. Chegar em casa e ter um pedaço da natureza dentro da sua casa, caso você não tenha uma varanda, uma área gourmet, não more numa casa, você mora num apartamento, ter os elementos da natureza dentro de casa vão te trazer essa tranquilidade. Uhum. Mas tem gente que não dá conta de criar planta. Muito bem. Cria ansiedade, né? Muito bem. Então, não crie planta. Se você não dá conta por conta da questão da flor, crie sem flor. O verde, a cor verde, e aí tem um estudo de cores, que aí cai naquele outro assunto. A gente sai de iluminação, passamos para a dica prática de trazer um bem-estar de forma barata, de forma eficiente para um determinado lugar. Agora vamos falar de cor. A cor também é outra coisa que transmite. Existe tudo. Ano passado, você conhece a Feira de Milão? Ou já ouviu falar a Feira Internacional de Milão? Sim, já ouvi falar. Só um segundo. Anne, nossa convidada do Chile, está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Vai falar com a gente sobre felicidade na América Latina daqui a alguns dias. Tá, continua, Pê. A Feira Internacional de Milão, ano passado, tem a Universidade John Hopkins, que é uma universidade super renomada por pesquisa. Eu só quero resumir, não é importante o nome da universidade. Estou com o Google e fez ano passado uma exposição. Eram 3 ambientes. Esses 3 ambientes, inclusive uma das fotos do vídeo, quem quiser e tiver oportunidade, vai lá que eu pergunto sobre iluminação. Aquele é um dos ambientes dessa exposição que eles fizeram em Milão. São 3 ambientes. E o Google tinha uma pulseira. Essa pulseira, todo o visitante tinha essa pulseira. E eles passavam por esses 3 ambientes. Os 3 ambientes eram compostos por elementos sensoriais. Então, tínhamos a questão da música, que é o ouvido, né? Então, vamos trabalhar. Tinha a questão do cheiro, tinha a questão da natureza, tinha a questão da textura, tá? Então, durante ao passar por esses 3 ambientes, era aguçado de maneiras diferentes. Como também cor, luz, todos esses sentidos, visão, olfato, paladar, tato, foram trabalhados nessa experiência que a universidade fez com o Google. E isso tudo é um processo de neuroestética provando. E aí a gente está passando por esse lado da psicologia, do estudo mesmo, de como esses elementos eles interferem, eles geram reações e criam impactos. Ou seja, através do visual, o seu corpo é impactado. O fim dessa pesquisa que o Google deu por conta da pulseira muda a pressão arterial, muda a respiração, muda o batimento cardíaco. Então, tudo isso é o bem-estar sendo trabalhado. Ô, P, seguinte, acho que você falou algumas coisas que são legais, que é o seguinte, a questão da planta, que traz a questão da sensação de liberdade e bem-estar. E aí a gente tem alguns conceitos dentro do estudo da felicidade, que é apreciação à beleza, o savoring, que é você apreciar a natureza e você fazer processos meditativos que te levam a isso. O senso de liberdade é muito importante, de segurança. Isso também traz o senso de tranquilidade para você poder usufruir do bem-estar. Você falou de design. Neuroestética. Neuroestética. E aí você tem a neurociência, que também, com certeza, elas trafegam pelo mesmo caminho.
da tudo isso são a neuroestética, todas as elas são braços da neurociência. Então, com certeza elas bebem da mesma fonte, né? E aí, também alguns lugares que você estava falando, é o seguinte, me fez pensar no jeito que as pessoas elas se relacionam com a decoração, né? Porque tem uma coisa meio descartável, tipo, tem a moda, e vem, bluff, que me lembra muito a questão que é um conceito que a gente usa da felicidade hedônica, que todo mundo acha que o estudo da felicidade é a felicidade hedônica, que é o sorrir, é o brindar, é o estar contente, né? E a felicidade eudaimônica, que é o que a gente chama de felicidade mais sustentada, que é o que realmente traz bem-estar, que traz serenidade, que você equilibra a sua mente, e que me fez pensar um pouco também com os móveis que as pessoas não abrem mão. Tem coisa que a gente abre mão da decoração, tira tudo, só não pode tirar isso. Como que você percebe essa relação afetiva das coisas e dos valores? Né? Porque tem coisa e tem valores na decoração. Como que funciona isso? Rô, essa área vai completamente para o subjetivo da minha profissão. Você E gosta dessa parte subjetiva? tem a Priscila, que já teve um projeto meu, provavelmente tem mais alguém que já teve um meu. Enfim, a questão do hedonismo sobre a minha área é a questão do consumo. É aquela necessidade, eu preciso trocar a cor. Eu preciso comprar um sofá novo. E ali, 2 anos depois, qual a chance? Eu enjoei do meu sofá. Eu enjoei dessa cor na parede, eu trouxe. Tem um lado bom? Você, por exemplo, com questão da cor, sim. Você pode trocar de cor e ter o mesmo ambiente a cada 2, 3. Mas respondendo a sua pergunta, está muito ligado a esses desejos instantâneos. Uhum. Passado o tempo, eles vão perdendo um pouco. Em contrapartida, a eudaimônica seria que nada mais. Eu fui dar uma lida sobre essas teorias da psicologia na minha área, e nada mais é bem traduzido como bem-estar. Sim. Então, falando sobre isso, eu volto à questão da planta. Eu vou entrar em outros pontos, mas eu vou na questão da planta. A planta é algo que você quer e você se permite aquela convivência, você cria uma história com ela. Tá. Por exemplo, eu tenho orquídeas. Eu desenvolvi, eu aprendi um fertilizante que minhas orquídeas dão flores 3 vezes por ano. Eu não vou criar uma relação com essas flores. Eu não vou esperar. Até porque as orquídeas, elas também têm uma durabilidade maior, né? Então você consegue ter uma relação de longo prazo com ela, que é o que a gente fala da felicidade. Provavelmente a Cristiane, a Kiki, Cristiane, ela ontem comprou uma samambaia por conta do meu post. E me falou: Pedro, comprei uma samambaia por conta do seu post. O que eu corri e fiz? Contei para ela como cuido da samambaia. Eu acredito que hoje é um dia após o dia que ela comprou. Daqui a um mês, se ela lembrar de cuidar dessa samambaia 2 vezes por semana, manter na sombra, manter a umidade, tudo que eu falei para ela, resumindo, você cria, sim, um laço ali. Mas tem outras coisas sobre a sua pergunta, e que isso você está criando agora, isso vai com você. Como minhas orquídeas vão comigo, obviamente que eu não pude trazer do Brasil, mas aqui eu já recriei esse ciclo, porque ele me faz bem. Mas, por exemplo, coisas que vêm de família. Uma vitrola, e aí eu vou mesmo dizer um espelho, um quadro. Tudo que você traz de história de vida, nos meus projetos estão lá. A Priscila tem o meu projeto, voltando a Priscila, eu ia falar sobre isso. A Priscila tem várias coisas que ela trouxe da vida dela. Outras coisas a gente incorporou no projeto. Então, esse é o projeto que para mim funciona e que eu acho que vai por esse lado do bem-estar. Mas você acha que essas coisas, essa memória afetiva, ela atua nesse bem-estar, né? Completamente. Imagina você ter uma fotografia de sua família e todas as casas que você passou, essa fotografia foi com você. Apesar de ser uma fotografia de família, ela faz parte da decoração. Ela transmite para mim, que sou sua visita, olha a mãe do Rodrigo, olha o pai do Rodrigo. Nossa, qual é a relação do Rodrigo com o pai? Conexão, né? Qual Conexão. é a do pai do Rodrigo, da mãe do Rodrigo, dos irmãos do Rodrigo com o Rodrigo?
Então, todos esses elementos, eles têm que estar presentes. Eu faço questão nos meus projetos, e eu acho que é uma das primeiras perguntas, depois das mais técnicas, como, por exemplo, quem vai usar a casa, como vai usar a casa, e qual o número de pessoas, essas coisas são importantes inicialmente. Eu vou para esse lado, o que você tem que você quer manter? O que tem valor emocional para você? O que você gostaria... Exemplo, cansei de ter clientes que têm coisas de família e que estavam escondidos. E eu propus a valorizar essas coisas, através de uma nova moldura, através de alguma nova coisa. E deu certo, essa pessoa usa isso como um lugar de chamar a atenção na casa, como decoração, e está ali um símbolo emocional, um vínculo que ele tem com a vida e com a história dele. Ô, P, a gente já tem que começar a ir para o nosso encerramento. Não dá. Mas me diz uma coisa, hoje você está morando num país que tem uma cultura completamente diferente do seu lugar teoricamente, completamente diferente do seu lugar de origem, né? Sim. Dá para a gente pensar no que... Mas, ao mesmo tempo, o que tem em comum, que eu vejo que tem em comum, que assim, em todos os lugares do mundo, a gente está indo para lugares menores, né? Claro. Em qualquer lugar do mundo, está todo mundo para lugar menor. O que a gente pode servir, por mais que não tenha dicas, não dá para a gente ser assertivo em dicas para um, para outro, para outro, para outro. O que dá para a gente democratizar como informação do que tem em Londres, do que tem para o brasileiro? O que dá para a gente pensar em bem-estar nessa nova realidade? Conexão, Brasil? Essa pergunta é muito legal. Ela dá mais uma hora. Mas tem uma coisa, Rô, que é muito da cultura europeia, aqui da Inglaterra, acho que do continente europeu como si, e também acho que um pouco Estados Unidos, não tenho muito conhecimento como é o Canadá, essa relação, que inclusive está virando uma tendência. Alguém por aí já ouviu falar ou já leu escrito, mesmo sem entender, que é um conceito chamado do it yourself. Em português é faça você. O que o europeu faz? O europeu, ele mete a massa na... Durante a quarentena, essa sala que você tá vendo, você não está vendo, você está vendo só um pedaço, ela tá lindo. Eu aluguei apartamento, ela era rosa pink, calmo, tranquilo. No dia que eu entrei, eu falei, que legal, vai me acalmar quando eu chegar, mas eu tinha que eu não ia conseguir lidar com aquele rosa há muito tempo. Todas as casas da minha rua, quando você passava, ou quando você ia na janela, você via pessoas, os próprios moradores pintando. Eles são as pessoas que eles fazem. E esse do it yourself, que é faça você mesmo, está virando uma tendência porque ele está indo além. Ou seja, tem uma cultura europeia de eles mesmos fazer as próprias coisas. Então, eles acertam a abajur, eles mexem na lâmpada, eles mexem no encanamento, eles mexem no piso, eles fazem por si só. Mas esse conceito de do it yourself, de faça você mesmo, ele vai, pega um móvel velho, lixa ele, tenta pintar. Não deu certo, você gastou R$ 30 com uma latinha de pincel. E se você consegue, ele fica bom, ou mesmo depois de uma, duas tentativas, chega no que você quer, você vai carregar aquilo com valor emocional. Você também cria o valor emocional. Pedro, eu não estava esperando essa sua resposta. Mas tem muito a ver com a minha pergunta do começo, né? Quando eu falei da relação do esforço para ter bem-estar e a relação de criação de bem-estar. Eu acho que quando as pessoas elas começam a ter a relação com o espaço, né? Não é delegar para alguém só chegar e fazer. Eu também, eu construí, eu fiz parte daquele espaço, né? É onde você coloca a sua impressão digital, e aí fica a sua identidade, né? Família, se você tenta por si só fazer alguma coisa, as pessoas têm um conceito no Brasil que elas precisam tirar de mente. Eu quero deixar esse recado, porque eu preciso entrar com a Gisele. Lógico. Artesanato no Brasil, as pessoas têm tendência a achar que tudo que elas fazem vai virar artesanato, que não tem bom gosto e que não tem valor. Primeiro, artesanato de 1.000 euros, 1.000 pounds, libras. Existe artesanato de 5. O que vai importar é o quanto você se identifica com aquilo.
Então, o brasileiro precisa tirar essa história de ver o artesanato como sem valor, primeira coisa. Segunda coisa, experimente pegar qualquer coisa que você gosta, que você não quer se desfazer, tenta reformar, pintar, dar uma nova função. Ah, quebrou o pé, e se eu pregar na parede? Vira um aparador? Ah, meu criado mudo quebrou o pé. Mas e se eu cortar os 4 pés e pendurar ele na parede, vai ser de criado mudo do mesmo jeito, só que suspenso? É usar a força da criatividade, porque isso vai dando mais ânimo e você vai usando isso em outras áreas da vida, né? E criar esse elo com o que é seu, com o que te faz feliz, com o que te traz bem-estar, com o que te cria história, que traz vínculo para seu próprio desenvolvimento quanto casa e quanto pessoa. P, obrigado. Por nada. Amei. Foi incrível, foi incrível. Obrigado pelo Feng Shui. É interessantíssimo, eu amo. E Então, vamos embora que eu tenho que trazer a Gisele para cá. Beijo, querido. obrigado a todo mundo que veio. Amei todo mundo. Sejam bem-vindos sempre. Gigi, P, você tem que sair. Então, Saio. Senão eu vou encerrar minha live aqui. Então, pera, vou. Tchau. Boa noite. Tchau. Aê, Gigi. Gisele Cury. Gisele Cury, autora do livro Feng Shui, olha só. Tudo bom? Com direito a merchan e tudo mais, hein, minha amiga? Tá bom aí? Dá para me ver bem? Tá muito escuro? Não, tá eu muito tirei. escuro? Não, tá bom. Tá bom? Gi, prazer em ter você aqui. Obrigada. Conheço o Gilberto das Calpas, nos conhece há 24 anos, meu amor. Falando com a Marisa hoje, ela me perguntou quanto tempo faz que eu não vejo o Rodrigo. Eu falei, uns 25. Não 25, porque a gente se conhece há 24, mas pelo menos uns 23 eu não vou chamar. Foi mais ou menos isso. É muito tempo amor, já. Fala. Por favor, se apresente a todos que estão aqui com a gente. Bom, meu nome é Gisele Cury, eu estou nessa caminhada há 30 anos, por aí, uns 30 anos nessa busca, num momento onde eu estava num estado parecido com o que a gente está hoje, meio perdida, assim. Eu comecei a buscar em várias técnicas, em vários conhecimentos, um pouquinho mais a respeito de quem eu era, né? E aonde eu podia me colocar nesse mundo. E comecei com o tarô, com a numerologia, com a angelologia, que foi quando a gente se conheceu, né? Principalmente a numerologia, a grafologia. Mas a minha entrada no Feng Shui foi um pouco depois disso, quando construímos uma casa que em um ano nós tivemos todos os problemas possíveis e imaginários nessa casa. Tá. Problemas, tudo que você possa imaginar, briga família, briga parentes, problemas financeiros, separação, tivemos de tudo um pouquinho. E eu já tinha visto sobre o Feng Shui durante a obra dessa casa, mas eu achei uma coisa muito difícil, porque ele era muito baseado em uma bússola, que hoje eu sei o nome, que chama Lopan, era um estudo muito chinês, né? E eu já tinha me interessado, mas eu falei, isso não é para a minha realidade. Desculpa, a bússola, o Lopan não tem nada a ver com Bagua. Não, nada a ver. Existem 9 escolas diferentes de Feng Shui. 9 escolas diferentes. Então, quando eu conheci isso em 1990 e pouco, eu achei muito chinês, falei, bom, gostaria de aplicar na casa, mas não tem como, eu não vou conseguir. E quando eu terminei a casa, e depois de um ano, que é esse período mesmo que a gente sabe que é um ano que a pessoa muda, que ela sente toda a interferência da casa, é durante esse período mesmo. O que a casa vai trazer na vida dela?
que ela não está ali por acaso. E aquela casa a gente construiu. Então, a forma da casa, a cor da forma, tudo da casa tinha a ver com a gente mesmo, né? E nesse momento, eu conheci uma escola que eles chamam Escola Ocidental, que não é tão oriental. O Linhum trouxe para a Califórnia, que é a escola do chapéu preto, que usa o baguá. Que o baguá são as 9 áreas que você coloca na planta da casa, onde você tem como trabalhar as 9... Para quem não sabe, esse é o baguá. Esse é o baguá. Então, a gente trabalha com ele e coloca em cima da planta da casa, para a gente ter como identificar essas áreas, e o chinês acredita que em cada uma delas more vamos dizer assim, uma energia que, se você ativá-la corretamente, um elemento da natureza, porque o baguá ele é muito associado aos 5 elementos, né? O Feng Shui ele é muito associado aos 5 elementos. Terra, água, fogo, metal, madeira e terra, água, metal, madeira, fogo. Então, são esses 5 elementos que eles têm que estar em harmonia dentro de uma casa. Feng Shui quer dizer vento e água, né? Então, ele começou realmente nessa condição de que, quando o chinês ia construir, ele olhava na natureza um melhor lugar para ele colocar a casa que tivesse uma água tranquila e um vento generoso, vamos dizer assim, para que ele tivesse uma vida mais auspiciosa naquele local. Então, hoje, na vida moderna, a gente usa esse baguá para colocar na planta e para ensinar a pessoa a ativar essas áreas. Diga. Que é um pouco, que é a leitura poética do que o Pedro falou, assim, uma parede, ela representa uma proteção, né? E aí, antes, lá atrás, eles tinham uma leitura poética da natureza, que eles usavam as forças da natureza para conseguir... Para a gente, é a montanha. Essa proteção, o chinês, ele lia como a montanha, né? Então, a montanha é o dragão. Então, como hoje a gente tem uma construção em cima da outra, quando eu vou fazer uma análise, eu sempre olho o dragão da casa, onde fica a edificação que tem de um lado, do outro, que é o dragão, o tigre, a tartaruga, a serpente. A gente analisa tudo isso quando é uma casa. Quando é um prédio, já é um pouco mais complicado para você estar identificando. Mas o que o Pedro estava falando, em termos de simbologia, em termos de objetos, e tudo isso tem tudo muito a ver com o Feng Shui também. Mas voltando. Silvio, você fez uma pergunta. O Silvio, como que, Silvio, que você escreveu? Como? Como, enfim, continua que eu vou acompanhando a pergunta dele. Você falando comigo que eu... Voltando ao Feng, né? Então, 1 ano na casa, um ano naquela casa nova, a vida ficou toda embaralhada e descobri que existia essa escola que tinha mais a ver com o nosso hemisfério, aí achei que a coisa era mais lógica, e foi transformadora. Eu entendi que a casa... O que aconteceu? Nós mudamos com a casa inacabada, isso muita gente faz, né? A casa ficou uma delícia de morar, de dormir, de acordar. Vamos mudar. A casa estava só pintada, ela não tinha um lustre, ela não tinha armário, ela não tinha nada. Praticamente a gente acampava. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer nunca, acampar numa casa. A gente tem que entender que tudo que está ali dentro, ele vai trabalhar no teu inconsciente. Porque, por exemplo, se eu não coloquei o lustre, se eu não coloquei o armário porque eu não tenho dinheiro e eu mudei, tá? Então, toda vez que eu estou entrando em casa, eu tenho aquela imagem me bombardeando o tempo todo. Eu não tenho grana para acabar a casa, eu não tenho grana. Inconscientemente, a energia financeira acaba não entrando. Então, quando eu fui estudar, uma das coisas que mais aconteceu na casa foi realmente a falta financeira, né? Então, você chegou para acampar e aí, tipo, tava mandando mensagem. O tempo todo entendendo que a gente não tem prosperidade, porque você entra na casa, a casa está inacabada, né? Então, isso muita gente faz, deixa a coisa para fazer depois, corre para mudar, depois eu termino, depois eu faço, e não vai fazer. Se acomoda e entra num estado que ela não percebe o quanto o inconsciente está trabalhando para que ela não tenha condições financeiras para continuar
trabalhando. Oi. O que você está dizendo, então, é que cada casa é um caso. Cada Que não caso é um tem, caso. assim como o Pedro estava falando, você não tem uma regra, você não tem... Porque aí a gente consegue responder a pergunta do Silvio. Como que fazemos essa análise? Né? Como que ele faz essa análise? Que aí eu acho que a gente pode... Eu recebi... A gente pode entrar com o mapinha agora? Porque a gente recebeu, olha só, pessoas que sabem usar os conexões. Já conhece, mas tem dúvida como usar. Podemos falar um pouquinho. Aí mandou, é pouco tempo para a gente falar de como aplicar o Baguá, mas a gente pode estar ajudando. Isso. Olha aqui o mapinha. Então, explica aí como que faz, Gi. Então, normalmente a gente pega o conceito é o seguinte: você tem que pegar a metade da parede da porta de entrada. Então, ele tem uma entrada que é o portão, que vem da rua, tá? Então, ele tem 2 baguás, no caso. Tem o do terreno, tá? Eu não sei se essa planta está numa proporção certa, né? Se aquele quarto, no final, é um quarto, né? Se ele está num a mais, se ele é só um pouquinho, ou se ele é desse tamanho mesmo. Mas digamos que seja isso, exatamente assim a planta. Então, ele tem o baguá do terreno, que seria na metade do portão, se ele entende do baguá, ele já acharia a carreira e a prosperidade estaria no quarto. Então, desculpa, porque a grande pergunta dele é a seguinte: se ele vai aplicar o baguá na porta de entrada, que vai para a sala, ou se ele vai aplicar no portão. E aí, a Shaula Luz, que está representando o Rafael, disse que é assim mesmo a proporção. Tá bom. Então, assim, ele vai aplicar, o correto é na porta de entrada, tá? Então, na metade dessa parede da porta de entrada, ele tem que pegar a casa como um todo, tá? Ele não pode tirar, do quarto até a cozinha, tá? Então, a carreira, se ele entende de baguá, pega bem no banheiro. Na metade da parede da porta de entrada é a carreira. É sempre aí que a gente começa. Tem o centro, e a prosperidade na casa, ela estaria lá no canto esquerdo da sala. Você entrando na casa do lado esquerdo da sala. Tá, então para ativar, então assim, a carreira dele está no banheiro, que isso, vamos imaginar que não é um lugar muito auspicioso. O banheiro não é auspicioso em lugar nenhum. Mas, vamos ver. O elemento, vamos falar, nós estamos pulando... Porque assim, tudo bem. Para quem não entende de baguá, é complicado, mas, carreira, o elemento é água. O chinês entende que a carreira é como um rio, ela flui. Tem horas que a gente trabalha muito, tem hora que diminui esse trabalho, que é justamente para a gente poder se rever e estudar, fazer tudo aquilo que você não tem tempo. Então, o elemento é água. O banheiro tem muita água. O banheiro, para a gente, é o hospital da casa, legal. Mas ele tem... Né? Ele está escoando. A energia oposta à energia vital, que é a energia Ti. Ele tem a energia Chati, que ela contamina a casa de alguma forma. Então, ele tem que ser trabalhado com tons de azul, ele tem que ter uma planta. Planta para a gente, que você estava falando com o Pedro, é muito importante. Planta para a gente é o que a gente chama de cura. Ela serve para muita coisa. Ela serve para ativar cantos que estão com energia parada, ela serve para colocar em banheiro, principalmente, porque ela é vida, ela é energia vital, ela serve para deixar a energia sinuosa na casa. Então, vasos de planta aqui ou ali... Qualquer tipo de planta? Tipo espada de São Jorge? Você não gosta de espada de São Jorge? Não é qualquer tipo de planta. Eu acho que a espada de São Jorge é fogo. É legal a espada de São Jorge, é muito bom. No banheiro? Mas não, do lado de fora da casa. Veja bem, eu como consultora de Feng Shui... Volta para o banheiro. Está no banheiro dele, que é a carreira. Lá, que planta que pode pôr? Ali ele pode trabalhar, depende tudo na questão de sol. Eu gosto muito de trabalhar com Zamioculca. Zamioculca é uma planta que vai bem em ambientes com pouco sol. Com banheiro ela vai bem. Lírio da paz vai bem em banheiro também. Tá? E se for um banheiro sem janela, pode ser até uma plantinha bem baratinha que ele troque de tempos em tempos. Ou uma planta... Depois você coloca amanhã no seu Instagram essas plantinhas?
Porque daí Pode. você coloca as fotos que o pessoal pode procurar lá. Pode. E aí, mas aqui Área porque cada área das 9 áreas do baguá que você mostrou anteriormente tem plantas específicas que têm a ver com as formas. Então, assim, fogo são as triangulares. Então, espada de São Jorge, que você falou, ela é ótima para trabalhar elemento fogo, porque o banheiro dele também está na área da fama, pegando um pouquinho da fama, e a fama tem a ver com fogo. Então, a água apaga o fogo, né? Então, ter uma planta que tenha essa forma, tipo a espada de São Jorge, é bem a forma de uma chama, né? Então, ela poderia cair bem. Mas, dentro de casa, vamos falar de inconsciente de novo. Ela vai me trazer, o nome já diz, é espada de São Jorge. É proteção, então fica do lado de fora. Dentro da casa, ela vai me remeter que a vida é uma luta. O meu inconsciente ele está gravado com essa informação, né? Que a vida é difícil, a vida é uma luta. Então eu tenho que ter muito cuidado com o tipo de simbologia que eu estou me cercando, né? Assim como o Pedro falou das fotos, dos quadros, tudo isso é muito importante a gente olhar dentro da casa da gente. Se aquilo está me trazendo alegria ou se aquilo está me trazendo tristeza. Um quadro é um filtro, né? Ele é um filtro de emoções. Então, eu não sei de quem veio esse quadro, de quem eu ganhei esse quadro, se eu não gosto do quadro, vamos falar de felicidade, que é o que você me propõe, né? A casa, ela tem que, a partir da porta de entrada, trazer essa energia de felicidade e alegria. Ter objetos e ter plantas ou ter coisas que você goste muito. Você tem que ter muita atenção. A gente normalmente entra no automático, né? E aproveitar essa quarentena, esse tempo que a gente está em casa, para ter atenção a tudo que está à minha volta, se aquilo me faz bem ou não me faz bem. Né? No sentido de... Deixa eu organizar as perguntas aqui. Porque tem várias perguntas sendo feitas. E a gente, porque assim, a ideia dessa live é a gente falar de bem-estar e Feng Shui. Então, o que acontece? Estão perguntando e a gente vai fazer, e assim, e a Gisele já explicou lá no começo que tudo é subjetivo, que não é cravado. Então, assim, se quiserem coisas mais detalhadas, vão ter que conversar com ela no privado. Então, o que acontece? A gente estava usando o exemplo desse rapaz que mandou a planta baixa, né? Para a gente usar, para mostrar essa questão. Aí fizeram uma pergunta aqui que eu acho que é relevante, que é o seguinte. Dá para ativar só um ambiente? Dá, lógico que dá. Por exemplo, tem pessoas que moram só com os pais e querem só aplicar o baguá no quarto. Dá, perfeitamente dá. O correto é na casa toda. Tá? Eu não sei se ficou claro para a pessoa que perguntou da planta que o baguá é a partir da porta de entrada, não da garagem. Mas ele pode reforçar com o da garagem, ele pode fazer as duas formas juntas, não tem problema. Quando é um sobrado, eu vou aplicar o baguá só na parte de baixo. Porque a parte de cima, a gente teria que considerar a escada, o início da escada, então complica muito a vida da pessoa. Né? Mas pode ser aplicado sim num quarto só, numa mesa de escritório, você pode aplicar o baguá, no carro você pode aplicar o baguá, você pode aplicar o baguá quando você quiser, no carro, a partir da porta de entrada, ou do lado de fora do carro você olhando. Então, se eu olho do lado de fora, olhando de frente para o carro, a minha carreira está na frente do carro. Onde eu dirijo, seria a área dos benfeitores. E aí vai. Geralmente, quando bate atrás, quando alguma pessoa fala, eu bati o carro. Aí eu pergunto, onde foi? Foi lá, tal, bem no meio. Foi a sua fama. Então, ou reconhecimento. Você está tendo algum problema nessa área. Né? Vem um chacoalhão, ou é prosperidade, ou é relacionamento. Dá para fazer essa leitura também a partir do carro. Dá para fazer também. Dá para gente... mesmo entendendo que cada quarto está num guá da vida, né? Porque cada casa está num... Por isso que o que ela está explicando é que não dá para a gente determinar que, olha, aqui neste quarto ou neste ambiente, coloque tal planta. Agora, assim, quais plantas... Que alguém perguntou aqui. Quais plantas são mais indicadas para colocar num quarto?
Então, quarto é um problema, né? Alguns dizem em questão da troca do oxigênio, que a gente sempre soube que não é tão legal, né? Eu normalmente não gosto de planta em quarto, mas hoje em dia tem muita gente dizendo que tudo bem, que não tem problema. A própria Zamioculca, eu acho que cactus é uma planta que sempre dá uma certa polêmica, porque tem quem goste muito de cactus, né? E tem gente que não gosta de Mas cactus. Então, falar que energeticamente o cactus, mesmo com espinho, não tem problema ele estar no quarto. depende. Porque, assim, para mim, eu não gosto de cactus em lugar nenhum. Porque ele representa exatamente isso. Espinho, dureza, dificuldade na vida. Tem gente que não, que olha o cactus como uma planta resistente. Que ela resiste à intempérie, no caso, né? No deserto, com pouca água, ela vai bem. Então, aí é muito pessoal. Nesse caso, é Mas muito acho que pessoal. mas se eu tiver que pensar no simbólico na hora de dormir, né? É uma coisa mais relaxante. O Nelson, ela já foi super divulgada, mas depois, se alguém quiser o contato da Gisele e do Pedro, só me procurar, que a gente passa para todo mundo os Vai contatos. lá no direct também. Só mandar no direct para ela. Aí perguntaram: espelho. O espelho é uma coisa. É um dilema esse negócio de espelho. Quando começou o Feng Shui ser mais divulgado no início do ano 2000, que era a época que eu estava estudando, que aliás eu não terminei de contar. Construímos a casa, tivemos todos os problemas possíveis e imaginários, fui buscar o Feng Shui e entendi que a forma da casa, a cor da casa, tinha tudo a ver com tudo aquilo que a gente tinha passado. Então, comecei a curar, vamos dizer assim, né? Devagarinho. Terminando a casa, de pouquinho em pouquinho, eu sei que em 8 meses já dava para fazer a cozinha, que era um valor bastante alto, né? Então, o que você perguntou mesmo? Que eu esqueci. Você estava falando dos espelhos. Espelho. Então, nessa época que eu estava fazendo a especialização do Feng Shui, tinha muito a revista Bons Fluidos, né? E saía a questão do espelho na revista toda hora. E os professores ficavam danados. Por quê? O espelho, ele é excelente no Feng Shui, mas ele tem lugar certo para ser colocado. Na frente da porta de entrada, ele deve ser evitado ao máximo. Porque a energia que vem com a gente, que é a energia vital, a energia Qi, para o chinês, ou Qi no japonês, ou, enfim, prana para o indiano, ela vem com a gente. Então, o espelho vai rebater essa energia. Então, como eu trabalho com a radiestesia também, eu tenho como medir a energia da casa. Então, geralmente, uma casa que tem um espelho muito grande na frente da porta de entrada, a energia da casa, a energia vital, cai para 30%, e o ideal é 75%. Então, assim, a intenção da pessoa é rebater a energia negativa, mas ela também rebate a energia positiva. Mas o espelho, de uma certa forma, ele é muito usado para ampliar áreas faltantes. Então, a planta, o ideal da planta é que ela seja um quadrado ou um retângulo perfeito. No caso dessa planta que a gente viu, ela já tem faltas, vamos dizer assim, porque ela está um L. Um espelho aqui ou ali, ela ampliaria essas faltas, ela ampliaria as áreas que estão dando problema, talvez, na vida dele. Por isso que, assim como o Pedro falou da entrevista, a gente também faz a entrevista na vida da pessoa para entender o que está faltando e vai acertando. Espelho no quarto, que a pessoa se veja dormindo, não é bom. Por quê? Porque quando a gente sai do corpo, o que acontece? Não sei se todo mundo pensa igual, mas quando a gente dorme, a gente tem o desdobramento, né? Existe uma interferência do espelho no nosso sono justamente por causa disso. E da forma mais prática se eu acordo e logo me vejo acordando, se eu não estou bem, eu vou falar, nossa, como eu estou abatida, nossa, como eu estou gorda, nossa, como eu estou mal. O espelho, ele serve para ampliar, e ele vai ampliar esses sentimentos, entendeu? Eu tô rindo porque você respondeu algumas perguntas. Você está respondendo, você está perguntando, ferrou, hahaha. O povo está chorando porque está entendendo como é espelho dentro. Eu tinha espelho no quarto, Gisele mandou tirar, eu tirei, agora está na minha sala, na área do meu conhecimento.
Na verdade, não precisa tirar, é só não deve estar que você se veja dormindo. Eu tinha uma aluna que era bem senhorinha e ela tinha espelho assim no teto do quarto. E ela gostava daquele espelho no teto do quarto, para namorar, inclusive. Ela falava, mas não vou tirar. Eu falava, não tira, cria como se fosse uma cortininha que você fecha para dormir e abre para namorar, não sei, faz alguma coisa. Mas aquele espelho em cima da tua cama não vai interferir no seu sono, enfim, não é tão legal, né? Eu lembro que você, quando você viu o espelho, o meu espelho que estava na minha cama, ele ficava em cima da minha cama. E aí você falou assim, o espelho, a moldura ela é pesada, então não traz segurança, porque traz a questão do simbólico. Pode cair na sua cabeça. De cair na cabeça, enfim. Né? Dormir confinado não é legal, com prateleira em cima, alguma coisa assim, vai oprimindo, vai deprimindo a gente. Outra dica que ela deu aqui. Alguém falou que tem espada de São Jorge na varanda. Tudo bem? A varanda tá bom, tá fora da casa, né? O problema é quando tá muito dentro da casa. Então, traz essa sensação de luta, de defesa. Eu preciso me defender da vida, das pessoas. Todo mundo quer me atacar, todo mundo me inveja. A casa tem que ser um lugar que eu falo muito que é o templo sagrado. Tem que ser um lugar que você chegue e tem objetos que te fazem bem, que você fique feliz, né? No centro da sala, até o Carlos Solano, que é o nosso mestre máximo de Feng Shui aqui no Brasil, que ele faz o Feng Shui brasileiro, né, com as nossas raízes, ele fala, tem uma caixa de bons guardados no meio da sua sala, ou próximo à sua sala, que ali você guardou tudo quanto é lembrança gostosa de viagem, ou de um nascimento de um filho, ou alguma coisa boa, para que aquela caixa, com aquela energia, comece a vibrar para o resto da casa com uma energia muito mais favorável, né? Muito mais. Agora, tudo que você não gosta, que não é legal, que está quebrado, não use. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Feng, eu vi como a gente não se dá o melhor. Eu adoro copo. E quando eu estava nessa casa, a casa é no mato, que eu tenho a casa até hoje. Gosto dessa história. Pois é. E minhas tias me deram um monte de copo na época de requeijão, porque vai para lá, vai quebrar, é muita gente que vai, tem isso, tem aquilo, quebra copo, leva copo de requeijão. E eu nem percebia, e usava só o tal do copo de requeijão. Quando eu fui para o Feng, a gente aprende a se dar o melhor. A usar o melhor copo para você, não só para visita, né? Para pôr à sua vista o que você tem de melhor, o que é mais usável, o que é mais gostoso. Então, puxa vida, né? Por que você fica guardando os seus copos? E quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de copo. Hoje, nunca mais copo de requeijão, abaixo o copo de requeijão. Hoje, a Regina falou o seguinte, como vivemos até hoje sem a Gisele? E o livro saiu depois da história da casa, porque depois da história da casa, exatamente, foi que eu virei profissional de Feng, né, e trabalho com a radiestesia também, e outras técnicas, e aí foi indo, esse livro já vai fazer 16 anos, e ele ainda tem na Amazon, viu, gente? Tem na Amazon. Tem. Tem até em sebo já, porque ele já é antiguinho, com outra capa talvez, mas ele é muito básico. Assim, na época, ele é ótimo, ele é super prático. Ele me deu muito resultado e assim, por isso eu fui convidada a escrever mesmo para pessoas que moram em casas pequenininhas ou que não têm condições, mas que querem aplicar. E o Feng Shui é uma técnica que qualquer um pode aplicar em qualquer lugar, como a gente já falou, num quarto, num escritório, em grandes empresas. Eu já apliquei em grandes empresas, ou só na sala do presidente, ou só na sala do presidente. Oi? Estamos em contagem regressiva. Estamos 50 segundos. Vai que é tua, Gi! Vai que é tua, Gisele! Bom, quero agradecer, obrigada, né? Foi muito bom a gente estar aqui. E eu gosto de uma frase que até aprendi com o Solano, que ele trouxe de algum lugar, que só é permanente aquilo que se renova. Então, vamos renovar a casa, vamos mexer para que as coisas fiquem para sempre dentro da gente, a nossa casa fique sempre renovada. Meu amor, obrigado. A gente se renovou, tanto que a gente está aqui, ó.
há quase 30 anos caminhando junto. Quase 30 Quero anos agradecer juntos. muitos meus amigos que estavam aqui, que estiveram com a gente. Pri, foi rápido, mas depois é só ligar para a Gi e a gente faz outras lives com o passar do tempo. Fazemos. Obrigado a todos. Fazer uma Amanhã só de tem mais. Baguá.